que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, igreja do Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente. Há momentos na vida da gente que a gente passa, irmãos, pela aflição, por tristeza, por angústia, mas o Senhor contempla tudo. O Senhor está contemplando, está vendo cada processo, cada situação, e Ele é quem nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu vi um status de um jovem que eu até coloquei no meu. Eu falei para ele: olha, eu vou pintar também. E ele falava assim na frase, ele falava assim: você chora no quarto, mas sorria na sala. Irmãos, eu achei aquilo tão profundo, porque um dos nossos jovens aqui da nossa igreja. Você chora no seu quarto, calado, para você e Deus, mas na sala você ri, porque você descansa, porque você tem um Deus que cuida de você, que cuida de mim, e no tempo certo chega a resposta que tanto nós precisamos da parte do Senhor. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus ajudará a romper da manhã. O Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. E não demora muito não, é o amanhecer, ela vem. Não importa o tanto que você tenha que chorar, mas o amanhã de Deus na minha e na sua vida, Ele chega. Porque quem garante ao Senhor, pode todos dizer o contrário, mas o Senhor na sua palavra, Ele me garante vitória. Ele me garante descanso. Ele me garante fortaleza na angústia, na tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ouvi esse louvor, irmãos, e no decorrer da semana, quando a irmã Mídia me mandou esse louvor, quando a irmã Solange, que é lá do litoral, me mandou esse louvor, no decorrer da semana, várias irmãs me mandaram o mesmo louvor. Eu ouvi esse louvor, irmãos, 7 vezes. 7 vezes eu ouvi esse louvor. Está chorando por quê? Está chorando por quê? É uma pergunta. Você tem um Deus que cuida de você. Ele contempla, Ele vê cada situação. A Bíblia diz que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo está patente aos seus olhos, está nu, está descoberto. Que seja bom, que seja mal. Não existe nada encoberto diante de Deus. Existe coberto diante de nós. Diante de nós. Mas diante de Deus está tudo nu, patente, claro. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória vem. O Senhor fala: olha, descansa. Aquieta o teu coração. Tira toda essa indagação, toda a inquietação. Descansa, porque eu
longânimo. O nosso Deus é longânimo. Então, ansiedade para Deus não funciona. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ouvindo esse louvor, mas me trouxe uma calma, uma tranquilidade. E ouvindo novamente hoje, o Senhor torna a falar. Não chora. Não chora. Ele falou para Marta e Maria: não chora. Não chores. Porque essa morte é para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque onde eu chego, a vida. Onde eu chego, a mudança de quadro, de situação. Mas, Senhor, eu não vejo. Espera. Você não viu ainda. Não é, Senhor, eu não vejo. Você não viu ainda. Mas vai ver. Vai contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que descansar. Tem que aquietar o coração. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 91 diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O 7, se eu não me engano, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado de Deus. Há cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que cuida de nós, nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei pensando naquele hino que a irmã Jane gosta de passar muito. Detalhe por detalhe, Deus me vê. Deus nos vê detalhe por detalhe. O meu ver, o meu falar, o meu andar e até o meu proceder. Aleluia! Está diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, irmãos. Deus contempla tudo, mas o agir é no momento certo. Há um momento determinado por Deus para tudo. Eclesiastes 3 é bem claro. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. É um tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer apressar as coisas. Quer fazer igual Sara. Olha, eu vou fazer uma arrumadinha aqui. Tá, Abraão? Vamos fazer aqui um negócio? Vamos fazer uma arrumadinha. Está demorando a promessa a se cumprir? Vamos ajeitar alguma coisa. Não faça isso. Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele manda e não é mandado por ninguém. Ele dá ordem, onde Ele ordena, tem que obedecer e pronto. Jesus falou: todo poder me dado nos céus e na terra. Está tudo consumado. Tudo está nas minhas mãos, está no meu controle. Não precisa a ajuda de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que não precisa, é você colocar a mão onde Deus não mandou você colocar. Muitas das vezes a gente quer colocar a mão, irmãos, e o vento vem maior, e depois a gente não quer aceitar o vento que você mesmo procurou. Quem mandou colocar a mão? Quem ordenou? O Senhor não permitiu que coloque a mão. Eu não coloque. Não queira arranjar nada. Não queira ajudar Deus. Porque Sara trouxe um problema seríssimo para dentro do seu lar. Foi querer ajudar Deus. E depois o problema, a situação, trouxe uma complicação terrível. Porque o filho da promessa era Isaac, não Ismael. Ismael era filho de Abraão? Era, mas não tinha nada a ver com o projeto que Deus tinha preparado para Abraão. Não tinha nada a ver. Entrou no cenário, mas não que Deus preparou. Então não adianta você querer ajudar Deus, colocar alguma coisa aí que não vai funcionar. Deus fala: opa, tira fora. Você colocou porque quis, mas não que eu mandei. Isso aí é coisa sua, é coisa humana. Meu projeto é outro, minha palavra é outra. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito era sobre Isaac.
Mas muitas das vezes não queremos esperar a promessa se cumprir. Está tardando, vou fazer alguma coisa, vou pôr a mão, vou fazer assim. Não faça. Deus não prometeu? Descansa. Deus não falou? Ele vai cumprir. Ele não é o homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor não cumpriria, cumpre. O Senhor cumpre. Se tem uma coisa que o Senhor quer pela sua palavra, a palavra do Senhor ela não cai por terra. Porque a palavra dele é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Sobre a minha e sobre a sua vida. Descanse seu coração. Assossegue. Tire esse desassossego por de lado. Sorria diante do seu problema, dizendo: eu tenho Deus que está contemplando tudo isso. E Ele vai agir. Vou descansar nos braços do meu Deus, porque Ele é fiel na sua palavra. E Ele diz que há um rio cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Aleluia. Há um rio cujas correntes, receba dessas correntes nesta noite, a corrente de alegria, de gozo, de felicidade, e tudo que vem para angustiar, para entristecer, para pôr em dúvida a promessa que Deus fez, que caia por terra nessa noite. E o nome do Senhor, Ele é glorificado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o Senhor se agrada, é daquele que espera. É daquele que espera. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele esperou e ele alcançou, ele viu a vitória. Ele viu o Senhor tirar ele de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, e fez ele se assentar entre os príncipes. Ele contemplou. Jó passou por todo o seu processo. Olha que no capítulo 42 é processo. A gente lê a história de Jó, é aflição em cima de aflição, é angústia em cima de angústia. E para completar, só calúnia, só mentira. Vira para um lado uma mentira, vira para outra mentira, vira para outra é outro desdém, vira para outro lado é outra acusação, outra indiferença. É só assim. Mas ele esperou. Quando chegou no 42, ele disse uma frase, mas que frase linda essa de Jó. Muitas das vezes a gente tem que passar por todo o processo para aprender a conhecer Deus. Porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele ainda não tinha visto Deus cara a cara. Os feitos de Deus. E aí ele fala: antes eu ouvia falar, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó maciço. Mas quando você começa a conhecer Deus, a primeira coisa que vem, arrependimento. É o primeiro sinal de quem conhece a Deus. O primeiro sinal que vem é arrependimento. Se arrepende, se retrata, louvado seja o nome do Senhor. No pó maciço. Ele quer se sentir perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que não entram pelo caminho do arrependimento, ele não teve um encontro com Deus ainda. Aquele que não entra pelo caminho do perdão, não conheceu Deus ainda. Só de ouvir falar, mas de ver a Deus ainda. Porque quando você conhece a Deus pelos seus feitos, você começa a ver Deus através dos seus feitos, aí a história muda. A história muda. Mas enquanto você conhece Deus só de ouvir falar, a coisa é diferente. Mas quando você começa a ver, aí você entra pelo caminho do arrependimento, do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jó começa a fazer o quê? Orar pelos seus amigos. Amigos que na caminhada não foi fácil para Jó. Mas aí ele começa a orar pelos seus amigos. E aí começa a ser uma mudança de história. Porque ele conheceu a Deus, ele sabia qual era o caminho a
e o Senhor muda a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque entrou o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que lá na passagem do filho pródigo, muito linda também essa história. A Bíblia inteira, né, irmão? A Bíblia diz que aquele jovem sai, chega para o seu pai e diz: pai, me dá a minha parte, né? Dá-me o que me pertence, porque aqui já não faz mais sentido eu viver aqui. Mais ou menos, irmão, só para a gente entender. Quero pegar os meus bens e vou viver a minha vida. E o pai faz isso que o jovem pede. Pega, reparte entre eles. A Bíblia fala que ele já reparte ali entre eles, né? Ele tanto já dá a herança do filho mais moço, como também dos mais velhos. Ele já reparte entre eles. Ele não pegou só a do filho mais moço. Não. É Lucas 15, no versículo 11. É isso. 15, 11. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o pai pega aquela herança que eles tinham, mesmo ele em vida, porque não existe herança para filho enquanto o pai está em vida. Herança é após a morte. Você estando em vida, você não tem nada. Não existe que o filho tem alguma coisa com os pais vivos. Não existe isso. Herança é após a morte. Se o pai e a mãe deixar. Senão, você não tem nada. Tem que trabalhar só e conquistar o seu, que é o dever de todos nós. E ele dá aquela herança, não é para os seus filhos, já reparte entre eles o que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem vai viver a sua vida e dissolutamente, como ele bem quer, como ele bem entende. E longe do seu pai, porque ele não quer nem ter lembranças, porque a Bíblia diz que foi para uma terra longínqua, quer dizer longe, distante, porque ele não queria nem ter lembranças da vida com o pai. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo para a nossa vida espiritual, às vezes as pessoas saem da presença do Senhor, se distanciam e não querem nem saber, mas não querem nem que toque no assunto de igreja, no assunto de voltar para Jesus. Não quer mesmo, né, irmão Larissa? Vira as costas e vai embora. E se você for falar, às vezes a pessoa até te entende mal. Muda de caminho, muda até de caminho. Mas Deus pede alguém de vista? Pede não pede. E Deus fala assim: deixa ele viver à vontade. É escolha. Eu respeito a escolha de cada um. Deixa ele viver. Ele não quer viver. Se sobressai muito bem no começo. Mas não é porque você está se sobressaindo bem no começo que Deus está com você, não. Diferente. Porque quem tem dinheiro faz o que quer. Deus está me abençoando. Está nada. Deus nem está nesse negócio. Você abandonou Deus, virou as costas para Deus, aí está conseguindo, Deus está me abençoando. E Deus está aí aonde? Onde que Deus está? Está vivendo sua vida como bem quer, como bem entende, da maneira que bem entende, e Deus está me abençoando. Deus está preparando ao encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor permite que ele gasta tudo, mas tudo mesmo. Aí o Senhor falou: agora eu vou entrar no cenário. Agora eu vou mostrar quem é que manda. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela terra teve uma grande fome. Quem é, irmãos, que manda fome para a terra? Por causa de um rebelde. Mas só que Deus também conhece o coração do rebelde. Deus conhece. Deus conhece quem já provou da sua essência. E a Bíblia diz que aquele jovem foi e começou a ter fome naquela terra.
E ele começou a padecer necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado de Deus, irmãos. Isso aí é cuidado de Deus. Aquele sofrimento que aquele jovem passou nessa parábola aqui é cuidar, é Deus cuidando para aquele jovem não ser destruído. Porque se aquele dinheiro não acabasse e o Senhor não mandasse a fome sobre a face da terra, nunca que ele ia cair. Nunca. Então, às vezes é necessário Deus criar uma situação adversa, contrária, para te trazer a consciência, para te trazer a reconhecimento dos seus atos que não estão agradando a Deus. E aí acaba tudo. E ele vai, bate na porta de um, bate na porta de outro, e a dificuldade apertando. Louvado seja o nome do Senhor. Até que ele vai trabalhar de cuidador de porcos para alimentar os porcos. E o negócio estava tão sério na vida daquele jovem, mas o estreito estava tão grande, mas tão grande. A Bíblia diz que o caminho é apertado, e ele estava no caminho apertado mesmo. Qual era o caminho? Presença de Deus. Presença. E ali, quando ele olha para aquele alimento, ele deseja saciar-se das bolotas dos porcos, da comida dos porcos. Olha a situação que esse jovem se deparou. Um jovem que antes estava aí todo cheio da grana, pousando, né, como diz aí, nos status, todos lá em cima, né, com as asas bem abertas. Olha onde chegou. Porque não é porque começa bem que vai terminar bem. Saul começou até bem seu reinado, mas o fim foi trágico, foi destronado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, quando pensa que não, ele cai em si. Ele olha para a sua situação, olha ao seu redor. Aquele jovem teve encontro com Deus naquele momento. Aquele momento foi o encontro dele com o Pai. E ele olha ao seu redor e diz: rapaz, para a palavra como se diz? Imaginando que ele pensou com ele: rapaz, na casa do meu pai, os jornaleiros do meu pai têm do bom e do melhor, e eu, como filho, estou numa situação dessa. Eu sou filho. Olha a situação que eu cheguei por uma atitude errada. E ele cai, a Bíblia fala que ele cai em si. E ele fala: sabe de uma? Eu vou reconhecer o meu erro. Levantar-me-ei. Irmãos, quem não reconhece os seus erros vive caído, vive prostrado. Ele não tem força. Ele até tenta, mas ele não consegue. Não consegue. Porque a primeira coisa que Deus faz com o ser humano, quando ele se arrepende e reconhece que errou, é levantar. E aquele jovem diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E vou dizer ao meu pai assim: pai, pequei contra ti diante de céus. Louvado seja o nome do Senhor. E não teve demônio que impedisse esse jovem fazer isso. Sabe por quê? Porque ele estava determinado, arrependido, e sabia que o que ele tinha feito era errado. Então, quando você tem plena convicção, não tem essa, irmãos, que o diabo impede não. Não impede não. O diabo podia se opor como fosse. Ele tinha reconhecido o que aconteceu com ele. Ele reconheceu que errou, que pecou. Não teve barreira, não. Ele falou: eu vou. Levantou-se, colocou-se sobre os pés e foi até o seu pai. E a Bíblia diz que distante o pai já viu o filho. Correu ao longo do seu filho, abraçou o seu filho. E ele já foi chegando dizendo o que tinha de dizer. Porque quem reconhece não dá mesmo. Ele vai direto ao assunto. Pai, pequei contra ti. Perante os céus, não sou digno mais de ser chamado de filho. Esse arrependimento, irmão, sincero, verdadeiro, autêntico. Faz-me como se os teus jogos. Não precisa nem o Senhor me reconhecer como filho, porque eu já não tenho direito a nada.
E o pai fala assim: olha, pega a melhor roupa, pega o melhor calçado, pega o anel, porque ele é herdeiro, ele é filho. Põe o anel no seu dedo, porque é assim que ele é dono. Louvado seja o nome de Deus. E assim foi feito. Mas para tudo isso acontecer, teve que acontecer o quê? Arrependimento. Só há cuidado de Deus para mim e para a sua vida. O Salmo 46 só se encaixa dentro de nós quando entramos pelo caminho do arrependimento, do perdão. Isso é sinceros diante de Deus. Aí Deus fala assim: que há descanso, há refúgio, há fortaleza. Mas enquanto não passarmos por esses processos e reconhecer os nossos erros, nos arrepender, entrar pelo caminho do arrependimento, do perdão, a fraqueza sempre vai bater. Não vai conseguir se levantar, porque quem nos levanta é Deus. Mas se você estiver indo contra Deus, como que se levanta? Deus fala: não, é assim. Aí você insiste: não é aqui. Deus fala: não, é aqui. Não, eu quero assim. Aí não vai ter o Salmo 46 na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente faz igual o filho pródigo, aí o Salmo 46 se completa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que não temeremos que a terra se mude, que os montes se abalem, que as águas rujam, Deus está conosco, pronto e acabou. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. E assim